sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, gente, e tem uma história, uma trajetória e um negócio que a gente nunca falou aqui, mas eu tenho certeza que se você é de Minas Gerais e de outros estados também, você já ouviu falar no Parque Guanabara, não é mesmo? E hoje estou aqui com o Gabriel Dias, do Parque Guanabara, e é um prazer ter você aqui no nosso podcast, contando um pouquinho da sua história, da história do parque também, e é uma grande alegria você estar aqui contando para nosso público também um pouquinho dessa história. Olha, Renata, para mim é um privilégio muito grande, tá? Um prazer muito grande estar aqui. E vamos lá, vamos embora, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos embora, vamos bater um papo. Bora lá, né? É isso aí. Gabriel, conta pra gente, quem é você? Olha, o que você faz hoje? Vamos lá, meu nome é Gabriel Pereira, eu sou gerente comercial do Parque Guanabara, sou casado com a Stephanie Paz, mulher maravilhosa que Deus me deu, e tenho 2 filhos, sou cristão e sou gerente comercial do Parque Guanabara há 11 anos e trabalho lá há 14 anos, desde os meus 14 anos, perdão. E eu tenho uma história tão longa assim com o parque, porque meu avô que fundou, né? Ele fundou em 1951, Paulo Pereira Dias, faleceu em 1995, desde então meu pai é o diretor, Reinaldo Pereira Dias. E estamos lá juntos com ele para fazer com que a gente consiga alcançar o nosso propósito de vida, que é transformar a vida de cada um que vai lá. Ai, realmente, gente, é uma sensação maravilhosa, né? Eu já fui, minha família já foi, eu acredito que muitos que vocês estão aqui também já foram. E, Gabriel, pra gente começar, como que você costuma apresentar o Parque Guanabara para as pessoas? Olha, como boa pergunta, é com uma satisfação muito grande, sabe? Porque o Parque Guanabara, ele faz parte da minha história. Hoje eu sou quem eu sou devido ao parque. Minha vida toda girou lá dentro, né? Sou nascida aqui em Belo Horizonte, criada aqui, e desde que eu me entendo por gente, eu vou ao parque. Então eu sempre apresento com muito orgulho, né? Porque transformou minha vida, aquela empresa, aquele sonho do meu avô, que é um sonho do meu pai e que é um sonho meu, eu acredito que será o sonho dos meus filhos também, apesar deles estarem com 3 anos, mas já amam já o parque. E eu apresento sim com muito orgulho e sempre convido as pessoas, quem nunca foi, para poder ir lá, e quem já foi para poder voltar, porque o Parque Guanabara sempre está em movimento. Sempre nós estamos mudando, melhorando, para poder conseguir realmente alcançar o nosso propósito. Sensacional. E para quem ainda não conhece a história, como que surgiu o parque, de onde vocês vieram, né? Como que começou? Porque hoje o parque já é enorme, mas lá atrás, como que foi essa história do parque? Inclusive, esse ano nós completamos 74 anos de história, no dia 22 de junho. E tudo isso começou pelas mãos do Paulo Pereira Dias. Ele era um mecânico na década de 40, trabalhava em um parque itinerante que viajava pelo Brasil. E naquela época, pessoal, os parques eram como circos, né? As pessoas moravam dentro deles. E ele era um mecânico autodidata, até que um momento ele decidiu ter um parque para ele. E aí ele falou com o seu chefe, né, naquela época, falou assim, olha, como eu já moro aqui, você me dá local para poder ficar, comida, né, e tudo que você for comprar de peças, em vez de você me pagar, você vai comprando também, que eu vou montar meus próprios brinquedos. E aí em 1951, Cachoeira Itapemirim, ele conseguiu fundar o Parque Guanabara com 6 brinquedos. E de lá ele passou por Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O nome Guanabara é uma homenagem ao estado da Guanabara, né, que hoje é o Rio de Janeiro. A família do meu avô é carioca. E em 64 ele chegou aqui em Belo Horizonte, ficou apaixonado por essa cidade. Em 70 ele compra aquele terreno que nós estamos, que são 9.000 metros quadrados. E em 71 ele inaugura o Parque Guanabara e desde então nós estamos lá. Passamos já por diversas crises, né? Estamos no Brasil. Verdade. Mas sempre sonhando e acreditando que vai dar certo,
que a gente vai estar conseguindo melhorar sempre. E tem melhorado sempre, né? Graças tem melhorado. É muito bom a gente ver, porque às vezes a gente olha para um negócio e a gente não sabe como que começou. Sim. Da onde que surgiu a ideia? Porque quem imaginaria o seu pai, um mecânico, Meu avô. Seu avô, um mecânico, e ele conseguir construir ali os brinquedos. Sim. E começou. E hoje, né, um parque, digamos assim, fixo, né? Que está instalado realmente aqui. E quantas coisas ele deve ter passado, né? Nossa Deus, eu imagino que são muitas histórias que ele deve ter falado para todos vocês enquanto ele estava aqui. E qual que foi assim, a memória mais marcante da sua infância em relação ao parque? Olha, tenho várias. Mas todos os finais de semana eu ia pro parque. Eu acho que minha mãe, como eu era muito bagunceiro, falava assim, vai pro parque. Então eu lembro que eu chegava lá com meu pai, às vezes com meu tio, Taquinho, que já faleceu, uma pessoa que eu considero, né, e considerava como um segundo pai para mim. Ele me levava pro parque umas 7 horas da manhã, que ele chegava muito cedo lá, no sábado e no domingo, e eu ficava lá até 2 horas da manhã. Que antigamente, pessoal, o parque, ele funcionava de 9 horas da manhã, às vezes 8 horas da manhã, no sábado e no domingo, e até 2, 3 horas da manhã. Vários, isso é há 30 anos atrás, tá, gente? Não é hoje, não. Então, vários funcionários daquela época dormiam no parque também, sabe? Que já ficava ali, inclusive um primo meu, que é o Gu, que ele trabalha lá até hoje, ele dormia no Trem Fantasma, ficava lá. E eu tenho essa recordação, porque eu ia, antes do parque abrir, eu ficava brincando com meus primos lá de pega-pega, e depois pega-pega, esconde-esconde, aí depois o parque abria, a gente ficava brincando lá o tempo inteiro. Os brinquedos. E ficava até de madrugada. Não, eu acho que é o sonho de toda criança. Ficar solto no parque o dia inteiro. Sim, podendo fazer o que quiser, né? Podendo fazer o que quiser, né? Foi momentos muito marcantes pra mim, né? Que realmente não era toda criança que tinha, né? Essa oportunidade. Com certeza. Mas a gente sabe, né? É muito bom a gente ter essas memórias, né? Da nossa infância. Uhum. E igual você falou no começo, que seus filhos também, né? Já estão com 3 anos, já vão ao parque. Amam o parque. Amam o parque. Eu imagino. Menino... Gente, os meninos de hoje em dia... Toda a vida menino já gosta de parque, mas os meninos de hoje em dia, eles estão que estão. Uhum, sim. E você me disse que você começou a trabalhar no parque com 14 anos de idade, né? Isso. E me conta como é que foi. O que te levou a trabalhar lá no parque com 14 anos? Olha, com 14 anos, por que eu fui trabalhar? Eu lembro que na época, eu sou de 1988, na época eu queria muito Nike Shox. E aí eu pedi pro meu pai, ele falou, olha, e Nike Shox naquela época, hoje já é caro, naquela época era muito caro também, né? Ele falou, olha, isso daí eu não te dou não. Agora, se você quiser, você pode trabalhar pra conquistar aquilo que você quer. Tem vaga lá no parque, você quer? Na época a gente ganhava R$25 o dia. Trabalhava de 9 às 11. De 9 da manhã às 11 da noite. E eu comecei no Autorama. Eu pegava os carrinhos que saíam da pista. Foi por esse motivo que eu comecei a trabalhar. Para ter o meu dinheiro. E aí eu vi que era uma coisa boa. Porque se eu trabalhasse, eu tinha meu dinheirinho. Se eu não trabalhasse, eu não teria. Então eu vi uma vantagem, uma coisa positiva nisso. Porque aí eu comecei a comprar aquilo que eu queria. Não era muito dinheiro, mas com R$25 naquela época, pessoal, era uma grana boa, né? Dava pra você podia ir pro shopping, com R$25 eu lembro que eu ia no cinema, comia McDonald's, tomava sorvete, entendeu? Não é como é hoje, né? Então eu comecei a ver que o trabalho, ele trazia coisas boas pra mim, né? E o seu pai sempre incentivou vocês ali a trabalharem no parque? Não incentivar no parque, sabe? Mas ele falou, olha, se você quiser alguma coisa, corre atrás. Vai trabalhar. Tem um parque, ou se você quiser. Ele sempre foi muito aberto. No início, ele queria que eu fosse médico, só que eu não posso ver sangue, que eu desmaio. Entendeu? Aí eu lembro que a minha mãe até falou, ô Reinaldo, não dá pra esse menino ser médico, olha aí. Não dá. E aí, só que eu tinha uma paixão muito grande, porque eu sempre tive o Parque Guanabara no meu coração. Poxa, principalmente na pandemia, eu fiquei muito mal, porque, meu Deus do céu,
Eu não me imagino passar ali na orla da Lagoa da Pampulha Não vê o parque. e não ver o parque. Entendeu? Então eu sempre tive isso no meu coração. Tanto que é que eu trabalho hoje lá, né? Com esse pensamento, que aquilo dali perdure por mais... São 74 anos hoje, mais 100, mais 200, 300 anos. É, realmente. É porque tem muita história, né? E quando a gente ama o lugar e ama aquilo que a gente faz, a gente quer que aquilo lá dure, né? Porque pensa quantas pessoas... Hoje você sabe uma média de quantos funcionários tem lá? São 209. E quantas pessoas frequentam o parque? Olha, a gente tem até o último balanço que eu fiz, eram 70 meses. Só que isso varia muito, tá? Então, período de férias já dá uma crescida, né? Como dá uma crescida, viu, gente? Eu estive lá. Essa última semana nós tivemos um aumento de 40% em relação à mesma semana do ano passado. Então, foi um ponto bem positivo pra gente, né? Então, uma média de 70 mil pessoas mês. É muita gente. Então, é um negócio que impacta tanto a vida dos funcionários, a vida da equipe, mas também são muitas pessoas passando lá todos os dias. Sim. É muita gente envolvida, muita gente. Porque todo mundo que você perguntar conhece o Parque Guanabara, né? E é tão interessante a gente voltando pra história, vendo o seu pai... Como que o pai ele tem um poder muito grande, né, sobre a nossa vida, de instruir. Porque você tinha um desejo. Ele poderia comprar? Poderia, mas ele te ensinou. E é tão interessante que você traz isso consigo. E hoje, né, você é um profissional e você está ali. Porque eu entendo também o lado do pai. Porque muitos pais que têm os seus negócios próprios não querem falar assim, não, mas meu filho tem que trabalhar ali. Tem que seguir com o negócio da família. Tem filho que não quer. Fala, não quero. Mas ele deu oportunidade pra você, sim, né? Sim, eu vejo que também ele sempre, desde quando eu era bem novo, ele sempre falou pra eu poder cuidar da minha parte emocional, inteligência emocional. E, vamos dizer, não é uma empresa fácil de lidar, mas... Perdão, pessoal. Todas as empresas são bem complicadas, né, no Brasil. Sim. Mas lá, a nossa margem de lucro é bem pequena. E a gente lida com vidas, principalmente de criança. Eu tô lidando com o bem mais precioso da família, que é a criança ali, entendeu? Então, a preocupação, o cuidado é muito grande. Inclusive, nós temos 30 pessoas na manutenção, que ficam lá de segunda a segunda, cuidando, zelando, preservando todos os nossos brinquedos. E isso tá no DNA do parque, né? Porque veio do Paulo Pereira Dias, que era o mecânico, passou isso pro Reinaldo. Isso é passado para mim também, para todos os nossos colaboradores. Inclusive, essa é a primeira chave do nosso atendimento, a segurança. Primeiro a segurança e depois a gente vai ver o resto. Tá? A criança tá pulando em cima do brinquedo. Causa de segurança? Então a gente vai chegar lá e vai tirar ela. Tô dando exemplos esdrúxulos, tá, pessoal? Não tem isso, mas primeiro local, a primeira coisa que nós preservamos lá no Parque Guanabara é a segurança de todo mundo. É porque são muitos brinquedos, muita gente. E criança faz, né, coisas que a gente duvida que elas possam fazer, né? A imaginação de criança é super fértil. Eu tenho 2 em casa, eu vejo assim diariamente. O que eles podem fazer e todo dia é uma surpresa nova. Sim. E realmente, eu até cheguei a te perguntar, né? A manutenção dos brinquedos, ela é feita constante. Então, assim, tem que ter uma equipe forte ali, né? Porque são muitos detalhes. É muito brinquedo, é muito detalhe, é muita gente. E tá todo mundo, todo dia tem gente lá, né? Sim. É muito todo gente. dia. Todo dia, de madrugada também. E são detalhes, sabe? Às vezes... O chão do jeito que tá, o nível, se tiver alguma coisa, ponta, enfim. Tem alguns brinquedos que nós pedimos a algumas crianças, né? Por exemplo, a torre. Lá não é por idade, né? Se uma criança pode ir ou não. E sim por altura. Por quê? Porque aí a trava consegue encaixar. E ela, mesmo se ela entrar em pânico lá em cima de um brinquedo, ela não vai conseguir sair. Ok? Então, um dos testes que nós fazemos para segurança é isso. Da torre, principalmente, foi assim, pegar uma criança com uma certa altura e tenta sair daí. Não brinquedo lá em cima, não, lá embaixo. Tenta sair daí, entendeu?
pra gente já ter uma idade, a barra de estatura pra segurança dela, né? E fora todos os outros processos que nós temos. Tem que pensar em várias coisas, são vários detalhes, né? A gente olha o parque ali funcionando, mas a gente não consegue imaginar quantos processos tem dentro do parque para que ele funcione todos os dias e que ele receba aquela quantidade de pessoas, né? Com segurança e com qualidade, né? Agora me conta uma coisa. Você me falou que você também vendeu algodão doce lá no parque. Vendi. Me conta um pouco dessa história. Então, eu passei por diversos setores lá, desde os meus 14 anos. Trabalhei como auxiliar administrativo, operador, instrutor, gerente, consultor. Trabalhei no algodão doce também. Trabalhei como motorista, só como mecânico que não. E aí, na época do algodão doce, foi o primeiro contato que eu tive com vendas, né? Assim, no tete-a-tete mesmo. E pra mim foi muito legal. Por quê? Porque na época o algodão doce era R$2. E meu pai chegou pra mim, olha, tem uma vaga no algodão doce, nos finais de semana. E eu trabalhava lá de segunda a segunda, até meus 26 anos de idade. De segunda a segunda eu trabalhava lá. Porque eu gostava de ter minhas coisas, gostava de sair. Pra sair você precisava de dinheiro. E eu amava trabalhar, sabe? Eu amo trabalhar lá. Então, trabalhava de segunda a sexta, auxiliar administrativo, sábado, domingo e feriado no algodão doce. E saía ainda. Incrível. Não sei que horas. Você ainda estudava? Como é que tu fazia? Sim. E aí, estudava ainda. Nossa. E aí, ele propôs pra mim o seguinte: olha, Gabriel, o que você vender, metade é seu. Era R$2, R$1 era meu. Eu falei, maravilha, então deixa comigo. Eu tava com 20 anos naquela época, então isso há 17 anos atrás. Eu tirava meus 5 mil, 4 mil reais. Isso quase todos os meses. Então eu tava com 20 mil. Olha, se 4 mil, gente, já é uma grana boa hoje, imagina 17 anos atrás. Então, grana boa. Então, eu me apaixonei pelas vendas ali. Porque eu falava assim, cara, se eu... Só depende de mim. Só depende de mim. E aí eu vendia muito mesmo. Vendia, fazia, colocava mais máquina, chamava às vezes meu primo, olha, vai ter um evento aqui empresarial de uma empresa gigante, que a Nêmaca fazia muito com a gente lá, então olha, vai ser meu algodão doce no dia. Aí eu chamava um primo meu, pagava ele uma graninha ali, pra ele poder me ajudar, alugava mais uma máquina, fazia. Então foi muito legal. E aí depois do algodão doce, eu entrei para o comercial do parque, sendo consultor de vendas, e ali eu comecei a gostar mais ainda, né? Porque eu via que isso trazia retorno. Foi que com 1 ano de consultor, eu fiz uma proposta para o meu pai, olha, eu pego comercial e você me comissiona. Só que aí eu faço o CNPJ, contrato as pessoas, então você não vai ter mais esse problema de gerir essa turma e nem com os encargos. Foi aí que eu comecei também no meu primeiro ano como gestor ali do comercial, a gente vendeu o dobro, na verdade, do que o ano anterior. Então foi muito bom. E foi seu primeiro contato ali com as vendas. E hoje você é um cara vendedor. É um profissional de vendas, né? Tento. E, gente, esses que falam tenta assim, vocês imaginam, né? O tanto que ele tá tentando, que ele tá conseguindo. Porque a gente sabe que a venda é a alma do negócio também. Sim. Porque tem que ter o cliente vindo pra empresa, pro negócio, pra consumir. E aí, os desafios. Porque hoje, gerenciar nesta fase do digital é de uma forma. Agora, 10, 15 anos atrás, era de uma outra forma. E como que foi esse trajeto? Porque ações que vocês tinham que fazer, essas coisas todas para atrair mais clientes para o parque, né? Olha, no início, quando eu comecei como gerente comercial, o que nós fazíamos mais era panfletagem e TV. Né? Então a gente gastava uma grana boa com TV. Sim. Rede Globo, nós tínhamos na época 5 emissoras, então praticamente quase tudo, né? Gastávamos uma grana boa para manter o parque ali na boca do pessoal, né? Sim.
Fizemos o Digo também, que deu muito certo. Nossa, Deus, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Foi, se não me engano, já tem um bom tempo, foi em Roraima que nós fizemos. Foi pro norte, eu acho que foi Roraima mesmo. Ricardo, que vai ver a gente, ele... Depois você me corrige, tá, Ricardo? Ele era um grande parceiro nosso, né? Lá do Parque Guanabara. Então, essa transição, a gente foi vendo o mercado. Sim. E a gente fazia muita ligação. Quando eu entrei como consultor no comercial, o comercial ele era passivo, ele não era ativo. E aí quando eu fiz a proposta para meu pai, ele aceitou, aí eu já mudei. Eu falei, agora nós somos ativo e passivo. Isso daí já fez eu vender 100% a mais do que o ano passado. Não é uma venda que eu consigo ali no primeiro momento. Sim. Mas aí, pelo menos eu vou estar na cabeça da pessoa. Aí mandávamos e-mail, né? Tínhamos retorno do e-mail. E aí, com a explosão das mídias sociais, com o WhatsApp, né? Nós tivemos uma mudança muito grande. Nós fazíamos muita ligação, recebíamos muita ligação, e a ligação foi deixando de existir. Hoje são poucas ligações que nós recebemos, e aí nós começamos a ir para o tráfego digital. Mas isso foi em 2021. Após a reabertura da pandemia. Isso. Né? Mas antes nós tínhamos ali o Instagram, também o Facebook, mas ainda não rolava tráfego, não. E continuávamos com Mas era mais essa prospecção direta mesmo. Isso, prospecção direta. Tínhamos também vendedores externos. Olha que legal. Tínhamos vendedores externos. E aí, em 2017, eu tirei. 2018, 2019 não tivemos, mas mesmo assim continuamos como crescente, né? Graças a Deus, sempre o comercial do parque sempre cresceu. Uhum. Nós tivemos, se não me engano, eu tinha passado para você 350% desde a reabertura. Então, um número muito expressivo. E por que nós tiramos esse vendedor externo? Porque o tempo que eu gastava, o custo dele, e às vezes esse cara... ele dava mais migué do que ia visitar as pessoas. Então, já teve complicado, né? Alguns lá que mentia, né? Ele colocava lá no... Como é que a gente chamava? No cronograma dele, ele assinava, não, visitei tal escola, visitei tal, não, mas nem chegou nem na porta, sabe? E aí depois você descobre, né? Depois a conta não vai fechar, né? E aí com... esse boom do digital, nós achamos melhor e fazendo essa transição. O que deu muito certo. Só que agora, esse ano, nós voltamos com vendedores externos. Porque eu fechei uma parceria com o gerente lá do Hop Hari, que saiu do Hop Hari. Hoje ele está atuando em outra área. E ele trouxe uma série de porquês. Investir. Voltar com isso, né? E aí nós estamos, a partir desse segundo semestre, nós teremos representantes também do Parque Guanabara visitando as escolas. Que legal. Não, gente, eu lembro na minha época que tinha o pessoal do Patati Patatá na escola, eu ficava doida. E além disso, pode dar já de última mão? Claro! Teremos o Guanabara Escola também. Que é uma legal. Física no parque, mas também tem história, tem geografia, tem matemática. Então nós temos uma aula dentro do parque. Teremos professor lá para poder ensinar. Então ele vai com os alunos para frente do brinquedo, dá uma aulinha ali, rápida, sobre aquele brinquedo e tem a atividade. Então, não, os meninos vão amar. As escolas vai ser sucesso esse novo projeto, eu tenho certeza. Vai ser um sucesso. E vocês estão sempre buscando inovação, né? Sim. Desde 2020, eu estava até comentando com o Gabriel, meu xará, que desde 2010, nós viemos trazendo várias atrações que foram mudando o Parque Guanabara daquele parque de interior pequeno. As pessoas tinham, né? Sim. Então nós vamos até postar essa semana uma linha do tempo para mostrar para todo o público, né, em geral, o quanto nós investimos e o tanto que nós estamos preocupados em trazer novidades para o nosso público. Desde 2010, então, tem o Bumper Bolt, tem
os games, nós temos o Cataclismo, nós temos o Tapete, nós temos a Skyfall, nós temos a Mirage, a roda gigante, que foi um brinquedo com investimento muito alto, né? Mais de 3 milhões que nós gastamos naquela época, em 2010, que ganhou o título como a segunda maior roda gigante de gôndolas da América Latina. E agora, esse ano, está Temos chegando. uma novidade aí. Sexta-feira agora, ela já chega já no parque, graças a Deus, que é a montanha-russa. Uma montanha-russa de 40 metros por... Ai, perdão. Vou falar bobagem aqui, mas eu acho que é 20, me fugiu agora, depois eu lembro. 20 metros. São 40 metros, serão 4 andares. Uma montanha-russa que veio da Inglaterra, com um investimento aí de 7 milhões para poder trazer ela, veio de navio da Inglaterra. Então estamos muito animados. Estamos todos animados. Muito animados. E tem o Guanabara Escola também esse ano. Temos a mudança de todo o nosso sistema. Graças a Deus. Vamos mudar. Vamos ter um aplicativo. Pelo site você vai poder comprar pelo aplicativo. Vamos ter dados dos nossos clientes, coisa que eu só tenho hoje em dia para pessoa que fecha pacote. Online. Isso. Agora, uma ida convencional, eu não tenho os dados. Então, se você for lá essa semana, eu não vou saber que você entrou lá. Agora, com esse novo sistema, eu tenho todos esses dados para fazer mais promoções, mais ações, e consequentemente fazer aumentar. Um remarketing bom. Aumentar o nosso faturamento. Não, sensacional, né? A gente sabe, o remarketing, ele funciona demais, né? Sim, Nossa, Deus, funciona muito. Demais. CRM. Isso, gente. Todo empresário precisa de aplicar o CRM no seu negócio. Precisa. Porque dá resultado. Com certeza. Nós temos uma especialista em diversão lá, que é a Glória. Ela é campeã nossa de venda. Todo o time do comercial do parque é maravilhoso. São pessoas realmente comprometidas com o trabalho. Mas a Glória, ela se destaca nesse quesito. Ela faz um remarketing, assim, muito grande. É muito intensa. Ela é faca na caveira mesmo. Então, a gente vê o resultado, sabe? Então, para você que tem dúvida sobre CRM, sobre remarketing, não fique, tá? Invista pra ontem. Isso, pra ontem. Isso mesmo. Não, e pra gente seguir, né? Chegamos ali na pandemia. Que foi um desafio terrível, né? A gente sabe que foi um momento terrível para todo mundo, mas, nossa, pensando pelo lado de um parque, a última coisa que a pessoa poderia pensar durante a pandemia era passear e ir ao parque, né? Sim. Então, assim, quanto tempo vocês ficaram fechados? Foram 15 meses fechados. 15 Muito meses. tempo. Uma loucura. E aí, do nada, porque simplesmente, assim, pra nós, muitos de nós somos leigos, né? A pandemia, eu lembro direitinho, que foi assim, saiu na televisão, aquela coisa, parece que tá tendo uma gripe, um negócio, não é muito bom, mas aí do nada fecha tudo, tá? Nossa, vai todo mundo morrer. Aquele surto, aquela loucura, né? Porque, gente, meu sobrinho nasceu no dia que começou o lockdown. Foi terrível, porque a gente ficava assim, não, tava tudo organizado pra gente ir pro hospital, e aí chegou lá, não pôde ninguém entrar, né? Por causa daquele desespero. E muitas pessoas passaram por, né, percas, muitas pessoas passaram por falências nas empresas, porque realmente foi um tempo muito difícil. E como que foi pro Guanabara em si? Pra você também, que eu sei que também foi bem desafiador. Como que foi esse processo da pandemia pra vocês? Pro parque, eu acho que pra todo mundo foi terrível, né? Foi terrível. Tanto pro pessoal quanto pro profissional. O pessoal perdia amigos que tiraram a própria vida. E o parque, ninguém imaginava, eu pelo menos não imaginava que ficaríamos tantos meses fechados, né? E que aquele problema, se não me engano, foi dia 8 de março de 2020, dia 9 de março de 2020. Que foi o lockdown? Que fechou mesmo. 18 de março. Foi no dia que meu sobrinho nasceu. 18 de março. Eu lembro que naquela semana eu tava indo na academia, eu tô assim, nossa, quando começar isso, né?
eu vou comprar uns chocolate, vou comprar uns trem, vou ver Netflix, ficar tranquilo. Ficar de férias. Todo mundo pensou, não, vamos ficar em casa, fiquei em férias. E aí que todo mundo viu que ninguém estava acostumado a ficar com a família 100%, né, ficar fora de convívio social e aquela coisa. Gente, é interessante, né? Porque parecia que estava tão perto de acabar, mas ao mesmo tempo tão longe. Que a gente ficava assim, sem saber o que seria feito, né? Era terrível isso. Porque não, mês que vem para. Mês que vem acaba. Mês que vem acaba. Não, mais um mês. Quando você vê, 10 meses desse jeito. E aí, eu era desses caras que achava que iria acabar com 2, 3 meses. Então, eu levei aquilo dali, bom que a gente descansa. Só que passou um mês, 2 meses. E eu tava numa situação bem complicada porque eu era um cara muito gastador. Tudo que eu ganhava, eu trabalhava muito, mas gastava imediatamente. E aí, eu não consegui segurar as pontas. Na época, eu tinha assumido um aluguel caríssimo. Então, com 2 meses, eu já estava sem grana nenhuma. Tendo que pegar dinheiro emprestado no banco. E aí, depois, o banco não emprestava mais. Tive que ir para amigos. Depois que os amigos não tinham mais, eu também já estava morrendo de vergonha. Fui pro meu pai, até que uma hora ele falou assim, olha, não dá. Não dá. Não tem mais dinheiro, tá perigando eu ter que vender a minha casa para segurar as pontas lá no parque. E aí, na minha vida pessoal, tive que voltar para casa dos meus pais, eu com 33 anos de idade. Tive que voltar para casa dos pais sem dinheiro nenhum. Com muita vergonha. Poxa, e agora? O que eu vou fazer da vida? Minha vida foi toda lá dentro. O que eu vou fazer? E se eu passar na frente da orla da lagoa e não ver mais o parque, o que vai ser? O que eu vou fazer da vida? Qual vai ser o sentido? Qual que vai ser o sentido? E aí eu entrei em depressão, fiquei mal, muito mal, chorava praticamente todos os dias. Foi aí que eu entrei pra igreja, me converti. Os amigos que eu achava que eu tinha sumiram, todos eles, praticamente todos, não todos, tá? Que eram aqueles amigos de balada, né? Sim. E aí as notícias que o parque iria falir sempre apareciam. Então, quanto mais aparecia na TV... mais longe de vocês vai ficar. E o medo de pedir alguma coisa, né? E aí... Mas foi bom, porque eu fui vendo o outro lado da vida. Eu falei, peraí, deixa eu colocar o pé no chão, deixa eu ver o que tá acontecendo. Em paralelo a isso, o parque estava realmente... bem mal das pernas, porque nós entramos na pandemia com um custo mensal de 1.400.000 e não entrava mais dinheiro. Então nós ficamos 15 meses fechados. E aí não mandamos ninguém embora, porque nós acreditávamos que seria bem breve aquela pandemia, né? Não iria ser daquele jeito. E os custos continuaram e não tinha mais receita. E lá no parque nós tínhamos que manter também o pessoal da manutenção lá, porque tem alguns brinquedos que eles têm uma peculiaridade que se você não manter uma manutenção nele, ele estraga e já era. Então já tinha uma perda muito grande, mais um brinquedo seria, né, terrível. Então nós ficamos esses 15 longos meses sem receita, só saindo dinheiro. E foi no momento que eu conheci a Deus e comecei a lembrar daquela inteligência emocional que meu pai sempre me cobrou. Eu lembro que eu cheguei na sala dele um dia, desesperado, ele falou, para, vai procurar um psicólogo, vai fazer alguma coisa, vai cuidar da sua cabeça. Pode deixar aqui que eu vou resolver. E aí eu fiz isso, voltei e eu comecei a ajudá-lo. E algumas coisas lá no parque, tanto no controle de gastos, também como para promover receitas novas. Como que foi isso? Eu pensei, poxa, como que a gente tem que entrar, alguma coisa. Como que vai entrar? Como que vai entrar? Então, eu chamei uma turma, um time pro comercial, pra gente começar a vender os pacotes do parque com um ano de carência. E conseguimos vender. Foi aí, nessa época, que eu sempre fui um cara que sempre gostei de trabalhar, então pra mim ficar 20 horas lá no parque,
tava nem aí. Só que eu acreditava que só pela força do trabalho daria certo. Então não estudava muito. Só que nessa época eu falei assim, tá, se não tiver mais o parque, a força do trabalho não vai dar, então tem que começar a estudar. Foi aí que eu comecei a estudar muito sobre vendas, né, criar habilidades, criar processos, criar roteiros, para que a gente pudesse realmente vender no período de crise, onde toda hora aparecia no jornal, no MGTV, na Band, enfim, aparecia que o parque ia decretar falência, que estava à beira da falência. Inclusive tem um caso interessante que ai, meu Deus, como é que ela chama? Perdi uma consultora nossa. Estava ligando, né? Eu acompanhava as ligações, a gente treinava, eu colocava no Viva Voz a pessoa falando, né? Pra gente poder ver os pontos de melhoria ali. E aí, a Rosilene, ela ligou e falou assim, Gabriel, ele tá falando que o parque vai falir. Que seu pai acabou de falar ali no jornal. Na televisão. Falei, não, vamos... E a gente conseguia contornar. Então... Foi uma coisa muito legal que eu vi, poxa, cara, eu sou capaz, mesmo na merda. Porque a notícia ruim corre rapidinho. A gente tá conseguindo vender alguma coisa. Salvou o parque essas vendas? Não, mas ajudou bastante. E aí, tendo esse retorno positivo, eu comecei a me aprofundar mais nos estudos. Parei de ser aquele cara baladeiro. Também nessa época, eu fiquei sabendo que seria pai de 2 filhos, de 2 meninos, Nicolas e Davi, gêmeos. E na época, minha esposa, que hoje estou casado, ela morava a 2.000 quilômetros de distância. Nossa Deus, onde que ela morava, gente? Ela morava lá em Redenção, no Pará. Nossa, Lona, como é que você arrumou essa moça muito longe? Arrumou uma moça bem longe. E aí, aquela loucura, porque eu não tinha mais dinheiro. Como é que eu vou ver meus filhos? E gêmeos? Gêmeos, como é que eu vou educar eles? Como é que eu vou trazer ela pra cá? Porque eu nem sei o que eu vou fazer da minha vida. Então foi uma loucura muito grande. Mas graças a Deus, conseguimos controlar tudo isso. Ela veio pra cá em junho de 2022. Casamos. Estamos até hoje juntos. Graças a Deus. Bem, né, amor? Muito bem. Te amo, viu? Um beijo. Estamos bem. Então, a gente conseguiu dar a volta por cima. E na reabertura do parque, já com tanto eu quanto meu pai, com novos processos, com todos os custos do parque sendo apurados minuciosamente. Então, às vezes na correria do dia a dia, você vai deixando algumas coisas irem correndo sem estar com um olhar tão criterioso. Não tá gritando o problema, então deixa quem tá gritando primeiro pra eu ir lá atrás. Isso. E como a demanda sempre é muito grande, então... Não sobra aquela folguinha, né? E a gente conseguiu ver tudo isso. Conseguimos solucionar esse problema, reabrimos com recorde de público, e aí foi final de 2021, né, recorde de público. 2022 batemos recorde, o parque chegou a faturar 94% a mais do que era antes, e mantivemos isso. 22, 23, 24 deu uma caída, 25 estamos melhorando, e agora com a montanha-russa, com certeza... vai dar um Estamos todos animados para conhecer essa montanha-russa, então, para ir lá. Nós mudamos estávamos indo muito bem em 2019, mas com essa loucura toda da pandemia, quase decretamos falência, nós demos a volta por cima, e hoje a realidade do parque é totalmente diferente. Se viesse, Deus me livre e guarde, né? Se viesse uma outra pandemia, hoje vocês receberiam de uma forma bem diferente. Sim, mas e também isso nós mantivemos a mesma cautela que era antes. Isso devido ao Reinaldo, né, que é o meu pai, por esse pensamento dele de nunca dar um passo maior. Como é que é? Do que a perna. Do que a perna, isso. Ele sempre teve muita cautela. Então, olha, nós somos um parque, não somos um Hopi Hari, não somos uma Disney. Vamos entender quem é a gente, qual que é o nosso público, até onde a gente pode ir.
Tanto que é que em 74 anos de história, hoje que nós temos uma montanha-russa, temos um estacionamento para 240 carros, temos mais um lote lá que é o nosso refeitório, que é o estacionamento para os funcionários, mas tudo veio ao longo de anos, não da noite pro dia, igual na pandemia se vendia muito isso, né? Clique aqui e fique rico. Entendeu? Então foi mude sua vida agora. Vai nessa de mude sua vida agora. Então foi uma construção de 74 anos, que hoje estamos colhendo frutos, mas estamos plantando ainda muito para que daqui a um tempo a gente colha mais também. Sensacional, sensacional. E esse crescimento, como vocês começaram a perceber que o parque estava virando a chave ali para o crescimento novamente? Foi em 2021, a gente ainda estava assim, muito preocupado se fecharia novamente, né? Porque teve Foi e voltou. Voltou, acho que foi 20 dias ou 30 dias. Isso. E aí, a gente, na reabertura definitiva, aí tanto que aqui que teve no meio, nós tivemos que trabalhar com o dobro de funcionários. Até o triplo. Por quê? Porque a gente tinha que cumprir uma série de normas, né? Sanitárias ali para poder atender o público. E nós tínhamos que trabalhar, se hoje a gente consegue atender 3 mil pessoas dentro do parque, a gente tinha que trabalhar com 1.800. E também a cada ciclo eu tinha que higienizar o brinquedo. Então, um brinquedo que eram 2 pessoas, tinha que ter 4, 6. Por quê? Porque eu não conseguia colocar muita gente dentro do parque. Então, meu giro tinha que ser assim, ó, vai lá brincar mais rápido, por favor. Pra gente poder higienizar e a gente ganhar no giro. E com isso já teve um retorno muito grande. E aí, 2022, quando deu uma trégua, sossegou mesmo. E aí, parece também a gente é muito grato, nós somos muito gratos ao público mineiro, porque eles abraçaram nossa causa, sabe? E nós tivemos, assim, recorde de público, de faturamento também, mas eles seguraram a nossa causa, abraçaram. Tanto que teve até uma campanha na época da pandemia que alguém divulgou que o terreno era nosso. Só que o terreno sempre foi nosso. Eles fizeram uma vaquinha. Essa vaquinha, pessoal, não foi a gente, tá? E não foram pra vocês? Também não foi, não. Ah, meu Deus do céu. Então, mas obrigado pela... Eu falo eles assim, ajudaram, né? Pela comoção que teve. Foi bem legal isso, né? Inclusive, teve até uma passeata lá na época também do pessoal, né? Enfim, foi muito legal isso. E graças a Deus... reabrimos, melhoramos nossa estrutura e estamos bem mais fortes. Mas é porque o parque, ele faz parte da história de, digamos assim, diversas pessoas da cidade, das regiões, né? Assim, eu lembro de eu indo, de eu passando ali. Então, assim, até comentei com você, né, que recentemente foi no Dia dos Namorados, foi a minha família inteira passar o Dia dos Namorados no parque. E assim, muito nós legal. Todos somos casados, eu e meus irmãos. Então, assim, fomos lá. Mas tem um pequenininho na família, né? Então, o que a gente não faz por causa de um sobrinho? Aquele é o primeiro? É o primogênito. Nossa, ixi, aí é o amor da vida de todo mundo. Verdade. Aí, assim, mas é um lugar que é um ponto de encontro mesmo pra família, pro pessoal curtir o momento, né? É muito bom. A gente vai se divertir, isso é bom demais. É pra todos os públicos. Sim. Porque eu falo que até o meu pai, que é mais assim, na dele, tava lá, meu filho, ó, aproveitando. Curtindo, né? Curtindo. Olha que interessante. Todas as idades. Do pequeno ao mais velho. Hoje nós estamos tendo comemorações de aniversário lá dentro de pessoas com 60 anos. Tivemos na semana passada uma pessoa com 35 anos. Então estamos realmente, de fato, pegando todo o público, né? Isso é nosso intuito. Principalmente a escolha de todos os brinquedos do parque, com exceção da Skyfall e do Cataclisma, porque nós queríamos brinquedo naquela época para atender o público que gosta de brinquedos radicais e para a gente poder ter no mix de brinquedos radicais, foi diferente. Sim. Mas sempre o pensamento
o brinquedo que vai estar no parque cabe toda a família? Todo mundo pode ir? Desde a criança até o vovô, ou até aquele cara que quer viver aventuras radicais? Porque a gente que saiu, né, digamos assim, turma, é aquele negócio, porque meu irmão e o meu primo são os mais aventureiros, que aí como chama aquele que... Skyfall. Deus o livre, eu não vou naquele negócio. Acho que lá é bolso. Não tenho coragem pra isso. Mas aí é aquele... Aí, foi um lá, tal, a gente vai em outro. Então, assim, é muito bom, porque consegue agregar a família toda. Sim. Porque, às vezes, você vai num lugar... não, tem só um tipo. Aí é ruim, né? É ruim, porque fica só um grupinho aproveitando e o outro lá fica lá batendo papo, mexendo no celular. Sim. Mas ali agrega todo mundo. Que bom. É sensacional, né? E aí, me fala sobre a montanha-russa. Já tem uma previsão de quando vai ser a inauguração? De quando vai estar disponível pra gente ir lá conhecer esse brinquedo novo? Olha, a gente fica muito ansioso, tá? Vou responder sua pergunta agora. E eu peço até desculpas ao público, porque a gente não quer precisar uma data, firmar, porque há vários contratempos, tá? Sim. Montagem, e a gente quer fazer um negócio com muita segurança, que não dê problema nenhum, então a gente vai ser bem cauteloso. Ela chega agora, sexta-feira, vai para Santa Luzia para jatear ela, porque como ela veio de navio, ela precisa ser repitada para tirar a maresia, e aí ela volta para o parque para a gente começar a montagem. Só que nessa montagem tem uma fundação primeiro. Então a gente tem que fazer uma fundação em todo aquele local onde que ela vai ficar. E aí depois vai montando e começa os testes. Acreditamos que início de setembro ela já deve estar funcionando para o público. Tá? Vamos torcer para que isso aconteça. Pode ser mais cedo, só que vamos deixar início de setembro. Melhor. Porque não fica aquela expectativa. Se for antes, que bom. Mas se não, Semana das Crianças, outubro, tá aí garantido. Vai estar funcionando, com certeza. A Semana das Crianças é uma alta expectativa. Sim. Nossa, é muita coisa. E olha, o que você tem de sonho e de visão daqui pra frente pro Parque Guanabara? Olha, pro parque, nós agora estamos... vamos tentar expandir ele, né? Nós já temos o parque tem aquela área lá, nós temos um lote do lado, falta nós adquirirmos o lote ali que tá no meio, então esse é um dos grandes sonhos nosso, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Mas o que a gente vai priorizar agora? Atendimento. Posso falar aqui. Estamos com uma grande novidade que nós teremos um novo ambulatório lá no parque, a sala sensorial para pessoas com TEA. Então, se não me engano, vai ser o primeiro de Minas Gerais, primeiro parque de Minas Gerais, ou do Brasil até essa sala. Não, no Brasil não vou arriscar, mas de Minas Gerais sim, até uma sala sensorial para essas crianças e adultos também, adolescentes, que se no momento de crise estiverem lá dentro do parque, eles podem para se regular, né? E o novo sistema também, que é uma grande aposta nossa, que vai fazer com que as filas acabem de uma vez por todas, porque a gente vai ter caixa de autoatendimento, vamos ter caixas também com pessoas lá dentro para estar vendendo, e teremos também um aplicativo. Então, de qualquer local do parque, você vai poder fazer a compra, né? E vamos ter várias promoções em cima desse novo sistema e focar no atendimento. E para daqui uns anos, o que você espera do Parque Guanabara? Então, temos vários brinquedos aí já em mente, que é um Splash. Splash é tipo uma montanha-russa na água. Brinquedo imenso também. Sei que você vai daquela... Isso, brinquedo. Tem um também que é o Elástico, que é um brinquedo bem legal. É um brinquedo que ele é bem antigo, sabe? Mas a turma gosta muito. Então é um brinquedo bem legal, que se encaixaria bem lá no parque, porque dá para ir toda a família. E é isso, então expandir o parque e também focar na história, no projeto Guanabara Escola. Nós lançamos uma revistinha infantil do parque que conta a história, bem lúdica. Sim. Então nós estamos pensando em trazer um mascote.
pro parque, né? Essa é uma ideia também. Já antiga, já. Pega aqui, fazendo um favor, a revistinha aqui. Ah, do parque. Legal. São duas. Posso mostrar pra cá? Aqui, ó. São duas, gente. E assim, uma leitura rápida que você vai conseguir conhecer a história. E tem um caderno de colorir também, né? Isso mesmo. E tem um caderno de colorir. Eu achei sensacional. Como vocês não sabem, mas a gente já, né? Nós já se encontramos lá no Parque Guanabara. E eu tive o prazer de receber um kit do Guanabara. E eu trouxe a revista, porque eu achei muito legal. Esse aqui, viu, gente? Esse aqui, meu sobrinho não ganhou ainda não. Mas agora que o episódio vai ao ar, ele pode ganhar. Pode. Porque senão você já sabe, sim, né? Sim. Mas é um projeto muito valioso, né? Sim. Olha, e a gente já tá encerrando, mas eu tenho só mais duas perguntinhas pra você. Como que vocês mantêm a essência do parque mesmo com tanta modernização? Porque vocês têm uma essência que veio lá de trás. Olha, pela cultura do Reinaldo, do diretor, que é passada para todos os membros ali. Há um bom tempo, a cantora do Pato Fu, ela falou numa entrevista que ela deu, que um dos locais preferidos dela era o Parque Guanabara, em Belo Horizonte, né? E ela colocou a gente como uma forma bem legal, que era um parque um pouco pequeno, que acolhia a todos, sabe? E essa é a nossa essência, de você poder ir no parque, poder ser acolhido, lá onde todos vão poder ser felizes, ter um momento extraordinário, porque a gente sente, cada ida de uma criança lá, tanto pode ser uma criança carente, uma criança, enfim, para ela aquilo dali é o melhor dia da vida dela. Sim. Entendeu? Então a gente tem que valer aquilo dali, tem que fazer valer. Entendeu? E é isso que a gente passa para os nossos colaboradores. Inclusive, nós iniciaremos um treinamento também esse ano, tanta coisa aí, onde nós seremos guardiões da alegria. Sensacional. Tá? Então, cada colaborador ali dentro, ele é um guardião da alegria. Então, o dever dele é fazer com que aquela pessoa que entre lá seja o melhor dia da vida dela, transformador. E a gente vê que muda vida, sabe? Se você pega um adulto hoje, o sentimento maior que ele tem quando chega lá no parque de nostalgia. Poxa, meu avô me trazia aqui. Sim. Meu pai, agora eu tô trazendo meus filhos, tô trazendo meus netos. Nossa, que loucura. Esse é um sentimento muito legal, que fica marcado pro resto da vida. Sim, verdade. Entendeu? Então a gente consegue mostrar pra criança que há um local bacana. Sim. Que podem ter problemas às vezes na sua vida pessoal ali, mas que existe uma felicidade, existe pessoas boas. Então a gente tenta mostrar esse lado. Sensacional! E pra gente encerrar, se o seu avô estivesse aqui, o que você acha que ele diria sobre o ponto que o parque está hoje, esse crescimento, esse desenvolvimento? Acho que ele teria muito orgulho, sabe? Acho que ele teria muito orgulho porque ele começou lá em 1951, um parque itinerante, e aí, na época onde que nós estamos hoje, era só fazenda, né? Era um lugar deserto, então muita gente do nicho dele ali zoava ele, porque o que você vai fazer num local que é deserto, que tem só fazenda, né? E ele vê o que se tornou hoje. Então, nessa expansão, com essa chegada desse brinquedo, que era um sonho dele também, e ver que após 74 anos estamos com saúde financeira boa, estamos com uma boa estrutura, estamos com colaboradores capacitados e pensando em expandir, melhorar cada vez mais, né? Mesmo com problemas que o Brasil se encontra aí, né, na área da economia, mas estamos pensando em não se acovardar, mas sim realmente crescer, promover empregos, contratar mais pessoas. Então
acho que ele ficaria muito orgulhoso. Ah, eu tenho certeza que ele ficaria assim muito orgulhoso, como seu pai está, né, como todos os familiares e também, né, a população que é fã ali do parque, né, que gosta de usufruir desse bem, que é para todos nós, né? Sim. Gente, estamos chegando ao final. Poderia conversar aqui, ó, horas e horas Passa e rápido, horas. né? Passa rápido Muito. demais. Se eu te falar que tem 1 hora, você nem acredita. Mentira, né? Sério. Achei que era 30 minutos. Mas não ia dar tempo, 30 minutos. eu já sabia que não ia dar tempo de 30 minutos. Na hora que chegou 30 minutos, a gente tava entrando na pandemia. Meu Deus. Ainda tinha muita coisa para contar, mas eu gostaria de agradecer você por sua disponibilidade, por você estar aqui contando um pouco da sua trajetória, também desse lado seu pessoal, que eu sei que é um lado, né, delicado, mas trazendo a trajetória do parque, a trajetória ali dentro, a gestão. É muito prazeroso pra gente conhecer a história do parque, conhecer a sua história, conhecer você, é uma imensa alegria e ó, eu já estou ansiosa para as novidades que vão vir e desejo muito sucesso para o parque, para você, para sua família e que Deus continue abençoando vocês. Para todos nós, sucesso para todos nós, obrigado você que tá aí do outro lado, foi um prazer muito grande, voou! Você que esteve aqui com a gente, nossa, muito obrigada também. Espero voltar mais. Ai, gente, ainda temos muita coisa pra falar, né? Sucesso pra você também, Renata. Muito obrigada, foi um prazer incrível ter você aqui com a gente, foi um prazer estar lá no parque também. Eu falei com ele no dia que eu fui no parque, eu olhei o parque com outro olhar, né? Então, assim, é muita coisa que acontece para que a gente se divirta lá. E, assim, nós temos boas experiências, né, boas lembranças no parque e é questão de parabenizar mesmo, que vocês continuem assim, sempre buscando pela felicidade daqueles que estão ali vivendo aquele momento de alegria. Com certeza. E vamos. Vamos sim, vamos sempre. Gente, muito obrigada a vocês que acompanharam aqui. Já compartilha esse vídeo com uma pessoa que é daqui de Belo Horizonte, da região. E é claro, aqueles que amam o parque, que amam aventuras. Porque, gente, se você ainda não conhece, eu tenho certeza que você vai amar conhecer. Que você vai gostar de aproveitar um dia, um momento com sua família, com seus amigos. E como nós falamos aqui várias vezes, é para todas as idades. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Obrigado.